Na tela para vocês, o SBT Rio está no ar. Sobe som, por favor. Essas são imagens agora ao vivo, greve na Conlurb. Os garis cruzam os braços e pedem aumento de salário. Você tá vendo aí, ó, a gente está acompanhando de perto todo o protesto dos garis, que começou a partir da meia-noite de hoje. Nesse momento, eles estão em frente à sede da Conlurb. A nossa equipe de reportagem está por lá. Ao longo do SBT Rio, você tem todas as informações. A Justiça determinou 60% dos trabalhos ainda devem continuar nas ruas. A gente te atualiza por aqui. Solta a buzina, que a gente está chegando com muita informação, credibilidade, jornalismo na veia, aquele que você confia, simbora, que tem muito mais aqui, ó. Alunos ficam sem festa de formatura. A empresa que faria a decoração e os comes e bebes não compareceu. A festa terminou na delegacia. Você tem a reportagem que te mostra ainda nesta edição do SBT Rio. Criança de 11 anos é atingida por bala perdida. A menina está internada no hospital. A nossa equipe de reportagem vai te contar como tudo aconteceu. E você vai ver também, sobe para 24 o número de mortos na tragédia da Muzema. Todos os corpos foram resgatados dos escombros. Agora, por volta das 9 da manhã, a confirmação da morte da Adilma, que estava internada, já tinha perdido o marido e deixa uma filha de 10 anos de idade. Faz o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já, 11h38. Conlurb, Patrícia Hadles está acompanhando o protesto neste momento em frente à sede da Conlurb, né, Paty? Boa tarde para você. Isso mesmo, Isabelle, boa tarde. A gente está aqui em frente à sede da Conlurb, onde há cerca de uma hora acontece uma reunião entre a categoria, né, e aqui a Conlurb para tentar chegar num acordo. Então, os trabalhadores querem um reajuste de no mínimo 10%, a prefeitura está oferecendo um pouco mais de 3%. E você vê aqui, ó, todo o pessoal que veio acompanhar, que veio reivindicar. E quem vai falar primeiro aqui é a Elaine. Elaine está há 8 anos na Conlurb. Elaine, qual é o salário de quem trabalha aqui? Vamos começar por aí. Boa tarde. Boa tarde. O salário de quem trabalha hoje na Conlurb está saindo na faixa de R$ 1.435. Quer dizer, a dificuldade é muito grande, né? Sustentar a família, pagar aluguel. Sim, com certeza. É muito difícil e há 8 anos atrás era uma coisa. E hoje está muito defasado, entendeu? E, Isabelle, dentre todas as empresas municipais que a prefeitura reajustou, a Conlurb é a que recebeu o menor percentual. Eu estava olhando a lista agora, tudo 10%, 12%, para a Conlurb pouco mais de 3%. E uma situação que eu presenciei na rua, vocês vão ver na reportagem, os garis que foram trabalhar, né, porque uma parte parou, só que a justiça determinou que um percentual continuasse trabalhando. E eu senti essas pessoas muito assim, pressionadas, assustadas, e quando eu cheguei aqui eu entendi o que estava acontecendo. E eles querem denunciar assédio moral, é isso? Isso, boa tarde. A gente estava na gerência, né, fazendo a mobilização, falando com os companheiros. E eu, por exemplo, eu sofri um assédio moral pelo gerente adjunto, Rodrigo Magalhães, né, que me empurrou, certo? E falou palavras obscenas a mim e ao meu pai, que também ia sofrer agressão fisicamente. Meu pai é um senhor de idade, há maior de 60 anos, entendeu? E parte disso, os companheiros que querem vir para a mobilização, para a manifestação, não podem vir por conta das chefias que ficam oprimindo e assediando os garis. Tá certo, tá feita a denúncia a isso. Realmente, eu também ouvi isso na Rua dos Garis dizendo isso, dessa opressão. E aqui a gente quer falar também da situação da APA, né? Primeiro, meu amor, explica o que é e a reivindicação de vocês. Boa tarde. Nós, APAs, somos agentes de preparo de alimentos, estamos na cozinha já há 9 anos, preparando a comida das crianças com carinho e dedicação. Só que nós não recebemos o valor devido a isso. Nós estamos com defasagem no nosso salário, 14º salário que foi prometido desde 2016, não foi pago. Nós estamos atrás do nosso PGR, entendeu? É datas e datas e datas, promessas e promessas. Nossa insalubridade, nós passamos por um calor absurdo dentro da cozinha. O mínimo que a gente consegue tá dentro da cozinha 31 graus, é um calor muito grande. Hoje nós estamos conseguindo aferir algumas escolas
escolas a medição, porém a Conlurb só quer pagar para os colégios que já foram aferidos. E todos nós passamos pelos problemas, tá? Nós estamos atrás do nosso PCCS. Gente, todo mundo tem direito, somos funcionários iguais da Conlurb. Estamos atrás do direito para a Conlurb inteira, para o vigia, para o segurança, para o APA, para o Gari. Nós queremos aquilo que é nosso direito. Vamos lutar e vamos continuar na greve. Com você, Isabelle. Ô, Pátio, daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre isso. Eu só gostaria também que levantasse se todo mundo teve no reajuste que a Pátio viu na folha de 10% e, na verdade, o oferecido a eles é de 3%, a gente tem aí não um reajuste, mas apenas uma compensação da inflação, se é que a gente pode dizer isso. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre isso. Vou falar com o professor aqui sobre a importância da Conlurb. É o tipo de empresa, autarquia, seja como for, a gente tem que explicar isso para o público, mas que a gente tem que falar que funciona de verdade. Entra prefeito, sai prefeito. A Conlurb sempre funciona no Rio de Janeiro, é trabalho de excelência e não tem como a gente ficar sem esse tipo de serviço. Nesse momento é preciso alguém sentar, porque o que eles reivindicam é de direito deles, mas não tem como a gente ficar nesse momento que a gente ainda colhe. Tem ruas com o resto da chuva, professor. A gente tem, se cair uma chuva hoje, a gente ainda não tem a cidade totalmente restabelecida, gente. É uma preocupação. Isabelle, bom dia aos nossos telespectadores. É uma situação gravíssima, né? De fato, como você acaba de dizer, nós temos ainda um rescaldo em várias partes da cidade, né? Zona Oeste até Zona Sul. Que aconteceram aí há 15 dias atrás, aproximadamente. A gente ainda vê muita lama, a gente ainda vê muito lixo, a gente ainda vê muito bueiro entupido. E agora a gente está assistindo aí essa manifestação mais do que legítima dos companheiros da Conlurb, porque você veja, Isabelle, não é possível que um gari concursado ganhe, em média, R$ 1.400 para realizar a importante missão de limpar uma cidade... De manutenção de uma cidade completamente desestruturada, uma cidade com 6,5 milhões de habitantes, uma cidade espremida entre o morro e a montanha, e você vê um pessoal de limpeza pública ganhando uma merreca, uma reposição que não bate nem a inflação, quanto mais aquilo que, de fato, eles mereceriam. E isso é tão ou mais grave quando nós vemos que outras carreiras dentro da prefeitura e também não é do governo do estado, não é o caso, mas a gente pode trazer aqui uma comparação, tanto da prefeitura quanto do governo do estado, que são muito menos relevantes para o cotidiano da sociedade, ganhando muito mais. É um absurdo e está aqui todo o nosso apoio mesmo à greve da Conlurb, e que a gente espera que se resolva no menor prazo possível. Olha só, gente, só para se ter uma ideia, a gente está mostrando imagens, daqui a pouco tem a reportagem completa, essas são imagens feitas hoje. Quando a gente fala de cruzar os braços, no caso de um serviço tão essencial e primordial, que é o recolhimento de lixo, e a gente como ser humano, a gente produz muito lixo, o que já é um outro problema, mas aí a gente não vai entrar nesse mérito agora. Um dia, eles cruzaram os braços a partir da meia-noite. Um dia, o caos já está estabelecido. Não vai precisar. E aí você vê... E se chover? Se chover, ferrou. Aí danou-se para não falar outra palavra. Daqui a pouco a gente vai voltar com a reportagem completa e mais. Alguém tem que sentar, pegar esse porrete na mão e falar, e vamos sentar e conversar, porque já começou a sobrar nas duas pontas. Já viu que teve atrito. O gerente que fala isso, que o cara tem que trabalhar e que ele é cobrado por cima, não sei o quê. Daqui a pouco a polícia militar é chamada e a gente vê que também vai tomar porrada, porque vai acabar trabalhador contra trabalhador. Não pode chegar nesse ponto, senão a gente vai falar e vai falar bastante aqui. Daqui a pouco Patrícia volta e tem reportagem completa. Faltando 10 para o meio-dia. Depois de 10 dias de buscas e mais de 200 horas heróicas de trabalho, os bombeiros conseguiram encontrar todas as vítimas do desabamento dos 2 prédios na comunidade da Muzema. 24 pessoas morreram, 7 sobreviveram feridas. Essa foi a contabilidade triste dessa tragédia. Pode rodar. ML, mais uma família vítima da tragédia na Muzema. Parentes e amigos de Enzo e Arthur estavam indignados. Não é possível a prefeitura ver um negócio daquele lá sendo formado, uma comunidade lá no meio da floresta e não fazer nada, né? Deixar qualquer jeito lá. As crianças foram encontradas debaixo dos escombros no último sábado. Pouco antes do Natal que eles se mudaram, ela estava feliz. Eles eram novos, né? Estavam conquistando as coisas na vida. Era uma família super feliz. As crianças estão novinhas e aconteceu essa tragédia. No mesmo dia, foi enterrado o corpo de Raimundo Nonato do Nascimento, de 40 anos.
A despedida dele aconteceu um dia depois do enterro dos 2 filhos, Isaac Fabrício Pasleme, de 9 anos, e Pedro Lucas Pasleme, de 7. Os bombeiros resgataram na madrugada deste domingo o corpo de mais uma pessoa. Era uma mulher que foi encontrada por volta da meia-noite. Os 2 prédios caíram no dia 12 de abril. A comunidade Muzema fica na zona oeste do Rio e é controlada pela milícia. Desde sexta-feira, a Justiça decretou a prisão temporária de 3 suspeitos envolvidos com a construção e venda dos prédios: José Bezerra de Lima, o Zé do Rolo, Renato Siqueira Ribeiro e Rafael Gomes da Costa. Eles são suspeitos de construir e vender os apartamentos dos prédios que desabaram. De alguma forma, essas pessoas fossem punidos, porque foram muitas vidas ceifadas, inclusive de várias crianças inocentes com a vida inteira pela frente, e que não caia no esquecimento mais uma vez. O saldo dessa tragédia são imagens terríveis. É choro, é dor, é lágrima de gente pobre com sonho. É isso que a gente não pode esquecer. São crianças, são mães que perderam seus filhos, são os filhos que não vão ter a oportunidade de crescer ao lado de sua mãe e de seu pai. Entre elas, uma criança que agora, por volta das 10 horas da manhã, também ficou órfã de mãe. A Dilma foi a última vítima que acabou morrendo no hospital, ela que o marido já tinha sido dado como morto logo nas primeiras horas após a tragédia. Eu vou ao vivo conversar com o Caio Alex, que está em frente à delegacia da Barra da Tijuca, 16ª DP, onde as investigações estão sendo feitas, e ele está agora, neste momento, com o cunhado da última vítima confirmada, a Dilma, que estava internada no hospital, acabou morrendo essa madrugada e a confirmação foi agora pela manhã. Caio, não dá nem para dar bom dia, boa tarde para vocês, porque confirma para mim eu não sei o nome do cunhado, por favor, desculpa, Alessandro, confirma com o Alessandro, o Cláudio, que era o marido da Dilma, que já foi confirmado logo como as primeiras vítimas. Eles deixam uma filha de 10 anos sobrevivente, é isso? Uma filha de 10 anos que também ficou ferida, mas já foi liberada do hospital e está em casa. Às 4h40 da manhã de hoje, Isabelle Benito, bom dia para você, bom dia a todos. A Dilma não resistiu e acabou morrendo no hospital particular aqui na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Para falar do assunto, a gente conversa aqui com o Alessandro Costa. Alessandro, boa tarde para você. A gente sabe dessa dor, do sofrimento. Ela teve uma parada cardíaca, né, de madrugada. Isso, ela teve uma parada cardíaca devido às várias lesões que ela tinha no corpo, né, e não suportou essa parada cardíaca. Foi mais uma família destruída, porque o marido dela já tinha morrido e uma criança que fica aí sem pai e sem mãe. Sim, meu cunhado foi enterrado no domingo retrasado, né, foi muita dor, ele é muito querido pela comunidade e assim, foi um impacto para todos nós, né. Claro que em meio a essa tragédia, a Clara, ela é uma sobrevivente, porque ela estava junto com eles, né, no momento da queda, e só teve um arranhão na cabeça, assim, ela não ficou internada, ela foi hospitalizada, mas não ficou internada. Então, em meio à morte, em meio à tragédia, nós glorificamos a Deus, né, pela vida da Clara, porque é um milagre, é um testemunho. Nós ficamos indignados, é claro, ficamos com o nosso coração pesaroso, pesado, né, não dá para mensurar a dor. Isabelle Benito está no estúdio com os nossos convidados. Isabelle, ele está na escuta e também conversa com você a partir de agora. Isabelle. Olha só, diante dessas vítimas, várias vítimas com histórias de cortar o coração, a gente teve uma mãe que morreu abraçada a um filho de 2 anos. O seu cunhado e a sua cunhada, provavelmente, é óbvio que quem acredita, tem fé, sabe que Deus tem um propósito e num momento como esse é o que coloca a mão sobre as pessoas que sobrevivem, e principalmente uma criança de 10 anos. Mas aqui a gente estava conversando, Alessandro, não dá para a gente parar de pensar que um pai e uma mãe também morreram muitas vezes para tentar, de alguma forma, se eles estavam juntos, de alguma forma, qualquer pai ou qualquer mãe, no instinto, protegeram a Clara dos escombros. Por isso que você falou que ela saiu apenas com arranhão. A gente sabe que a Dilma, desculpa estar falando aqui, mas por informações que a gente tem, sofreu um impacto muito forte no tórax, assim como seu cunhado também. O que me resta pensar como mãe é que se dá para acalentar o coração de alguma forma,
é que eles morreram para proteger a Clara. E eu acho que a missão de vocês agora é muito maior para, de alguma forma, não substituir, porque é insubstituível, mas para dar o amparo, para que eles consigam, de alguma forma, se é que alguém acredita, descansar em paz em relação a tanta tragédia, a tanta lama, a tanta dor que se estendeu na tragédia da Muzema, né, Alessandro? Não, sim, eu acredito piamente que no momento do desastre, no momento do incidente, o instinto de proteção, claro que agiu, mas raciocinando como duas pessoas, embora tenha tentado proteger sua filha, vai protegê-la de um bloco de toneladas. Eu acredito piamente que foi a mão de Deus que protegeu a Clara, embora a tentativa dos pais, né? Foi um milagre de Deus. E, Alessandro, a ida dela também para o prédio, você me contava aqui antes de entrar ao vivo, que depois do temporal, ali ficou intransitável. Locais ali que a água subiu mais de 1 metro. E automaticamente era uma forma de tentar proteger a família, tirando de áreas que seriam perigosas, mas mal sabiam eles que aconteceria uma tragédia como aquela. Na realidade, é o seguinte, a população carente, ela não pode sonhar. Porque quando nós sonhamos, os sonhos são abortados. Foi o que aconteceu com o pastor Cláudio, foi o que aconteceu com a Dilma e com aquelas várias famílias que estavam lá. Tiveram seus sonhos abortados, porque o local onde morava está intransitável. Não estava, está intransitável. Não tem como passar, tentamos receber doações no local, não tem nem como um carro passar para nós passamos com lama na canela. Ainda hoje? Ainda hoje. Com quem nós vamos... Para quem pedir socorro? Quem nós vamos clamar? Para quem nós vamos pedir? A gente pede, sai na TV, sai em jornais e a situação continua a mesma. A prefeitura está lá, ela coletou alguma água, coletou alguma lama, mas o problema continua. Né? E os moradores do local, eles querem uma solução. Né? Porque depois daquela chuva que foi... Em 20 anos, é a primeira vez que eu vi acontecer um estrago desse nível, né? Nós estamos pedindo socorro. Tem pessoas lá que estão com leptospirose, né? Porque não pode caminhar na lama. Meu filho tem que pegar no colo, né? E como é que fica essa situação agora? O Alessandro... Né? Como é que fica essa situação? Ô, Caio, traz aqui pra mim, eu vou só pedir assim, vou pegar um gancho na sua, que eu acho importante seu depoimento, Alessandro, como uma vítima também dessa tragédia, afinal, tem uma sobrinha aqui de 10 anos que perde o pai e a mãe, vocês perderam pessoas da família. Ô, Dudu, é difícil pegar ali pra mim a imagem que a gente mostrou com exclusividade, que mostra exatamente, ilustra o que o Alessandro falou, das últimos dias da chuva, aquela imagem exclusiva, Mel? É difícil? Procura aí pra mim que a gente mostrou isso, Alessandro, aqui. E vou falar uma coisa pra você. Não é a chuva que foi atípica. Não é a chuva que veio mais do que o esperado. A gente tem que pensar que o que acontece é que chega um momento que a natureza fala, olha, bateu a conta. Não é a chuva que aumenta, aqui chove sempre. Aqui não nevou. Se fosse uma nevasca, a gente ia ficar quietinho, ia chorar a tragédia, não ia poder cobrar ninguém. Mas a gente, na tragédia da Muzema, coloca a imagem. A gente tem, primeiro que eu quero ser bem interpretada aqui, primeiro que a gente tem como cobrar a polícia para os responsáveis serem punidos, porque existem responsáveis por 24 mortes e 7 feridos. Bota a imagem aí pra gente mostrar o que o Alessandro falou. Essas são imagens exclusivas. Viu isso, professor, que a gente mostrou aqui no SBT Rio? Solta aí. Valeu, Dudu. Isso daí, ó, o que o Alessandro falou. Os dias estavam, nos últimos dias, intransitáveis. Sobe som que o cara que faz o vídeo fala. Essa árvore vai cair, essa árvore vai cair. Olha a água. Nem tava no dia forte de chuva, hein? É lá embaixo. E os caras construindo ainda na mata, ó. Olha o prédio que caiu. Olha, professora, Alessandro, não sei se você vai ver, olha a entrada do prédio. O subsolo dos 2 prédios já estava inundado de lama. De lama. O que acontece, que eu quero mostrar para vocês, é que diante dessa tragédia da Muzema, primeiro, polícia investiga, tem que prender porque teve homicídio, teve crime. Segundo, órgãos de fiscalização. Nos últimos 3 anos, sabe quantos prédios foram construídos na área da Muzema até a Tijuquinha, ali passando pelo Morro do Banco? Tô falando só do Itanhangá, sabe quantos? Uns 40. 150. 150 prédios irregulares. Então, cadê a fiscalização? Cadê a punição? E um terceiro ponto, a gente como sociedade...
O Alessandro fala uma coisa, o pobre não pode sonhar, o pobre tem que sonhar, o pobre tem que lutar, mas a gente como sociedade também tem que se munir do quê? De informação, não comprar nada ilegal. Não sustentar 150 prédios que foram construídos porque não teve fiscalização, professor, e teve mercado para comprar. A gente tem como sociedade botar o dedo na cara da nossa ferida, de nós brasileiros, e a gente entender que a gente tem que sonhar, mas tem que sonhar dentro daquilo, como foi discutido no dia aqui, dentro daquilo que a gente não coloque a vida em risco. É a mesma coisa de falar assim, é caro o biscoito, eu vou comprar do mais barato, mas você também está participando da rede criminosa. A gente tem que cobrar punição, mas tem que olhar diante da tragédia da Muzema como sociedade, professor. E é uma oportunidade para a gente aprender, Isabelle, aprender na dor. Quer dizer, se essas mais de 30 vítimas, né, entre mortos e feridos, nos deixarem a lição de que nós temos que aprender, primeiro, a não construir em áreas de proteção ambiental. Sim. Porque a área de proteção ambiental ela é uma área de proteção também da nossa vida, né? Também da vida do cidadão. Não é apenas a vida das plantas, dos animais, não é apenas o ecossistema, mas nós também fazemos parte dessa realidade. Então isso é importante. Segundo, nós temos que cobrar sim das autoridades. Nós temos que cobrar das autoridades que façam o seu real trabalho. Ali, como você muito bem apontou, faltou primeiro, fiscalização do poder público, que não poderia ter deixado, eu fiquei aqui de boca aberta. 150 né? Quando prédios. você me falou em 150 prédios... Tijuquinha, Muzema, Morro do Banco. Eu fiquei de boca aberta. Por quê? Porque isso dá a dimensão do que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Porque isso não é apenas nessa região, Isabelle. Não. A milícia já entendeu, né, que a ausência de uma política de habitação... Não. Na área de tráfico se constrói prédio de 7 andares. A milícia, o tráfico, o crime organizado já entendeu que na ausência de uma política de habitação, a exploração da necessidade que as pessoas têm de morar e morar com o mínimo de dignidade, né, ela é fundamental. Por isso, quando a gente olha para esses prédios, o que a gente vê? Prédios que têm uma aparência, né, de obras de bom nível, de obras estruturadas. Você vê que nenhum desses prédios deixa de ter um revestimento, deixa de ter um certo design, mas a qualidade dos materiais que ali estão colocados é a pior possível. E aí a gente tem que aprender definitivamente a sair dessa cadeia de crime e sonhar sim, mas sonhar dentro da nossa luta, do nosso trabalho e da reivindicação dos nossos direitos. Daqui a pouco a gente volta com o Caio Alex. Muito obrigada, Alessandro. Meus pêsames aí, tem uma missão aí com a Clarinha de 10 anos. Eu imagino a dificuldade, uma criança, não quero nem imaginar. Isabelle. Oi, Caio. Só um detalhe, vale lembrar também que nesse final de semana, o pessoal da imprensa que trabalhava na região da Muzema teve que sair de lá basicamente corrido porque os milicianos ainda continuavam naquela região, Isabelle. Não é a polícia que está investigando o que acontece lá? Você falava agora de 150 prédios construídos em cerca de 3 meses em 3 localidades naquela região. Agora, se cada um desses prédios desse R$1.000 de propina, daria 150 mil. Quanto essas pessoas não levaram? A pergunta é essa. Se a polícia está investigando, tem 3 pessoas com mandados de prisão expedidos pela polícia, só que esse número, de acordo com pessoas de dentro da comunidade, é muito maior. E essas pessoas deveriam aparecer, porque essa tragédia, as 24 mortos, os culpados não são só esses, não. Também estão aqueles que estão escondidos atrás do poder público, que são os donos da caneta e que ajudam esse tipo de falcatrua a acontecer numa comunidade como a Muzema. Voltamos com você, Isabelle. Daqui a pouco eu volto contigo para falar sobre a investigação, caso que está na 16ª ali, com a doutora Adriana Belém. Simbora que tem reportagem pronta aqui, 3:40. Um dos líderes do tráfico no Morro dos Tabajaras foi preso nesse final de semana. Policiais da UPP encontraram DG da Coroa jogando um futevôlei em Copacabana, rapaz. Por que não, né, Brasil? Vamos lá. Douglas de Souza Napoleão, o DG da Coroa, foi preso depois que policiais receberam informações que ele seria o responsável pelo ataque aos agentes de polícia pacificadora dos Tabajaras na manhã de sábado. Nesse vídeo publicado na página da OTT, dá para ouvir os tiros do momento em que os policiais ficaram encurralados no alto da comunidade. A
A Central de Inteligência da Polícia recebeu uma denúncia de onde estava o traficante. DG da Coroa foi preso enquanto jogava futevôlei na praia de Copacabana. Douglas já era procurado por outros crimes, como tráfico de drogas, associação ao tráfico e lesão corporal. Durante a prisão, o traficante não ofereceu resistência e não houve troca de tiros. Mas ele tem cara de triste assim ou só no banner da polícia? Só fica a dúvida, porque no final a foto do Facebook tava felizaço, né? Eita, nós... Mas eu acho que os policiais são muito severos, né? O cara tá jogando uma bolinha, ataca a policial na UPP, né? Aí bota o terror, tem o pipoco lá, o tiroteio, aí desce pra fazer o quê? Pra jogar um futebol, gente. Relaxar. A gente tem que incentivar a prática do esporte. Sempre. Sempre, mas na hora de apertar o gatilho, aperta, né? Importância aí, ó, pra você mostrar, porque muitas vezes, o que eu acho, professor, como população, e a gente também faz um trabalho importante, é você mostrar que a polícia tá ligada. Porque muitas vezes, quem mora, e tá até a milanesa, não deu nem tempo de tirar a areia da costela, rapaz. Olha só, muitas vezes, exatamente esse tipo de imagem que eles postam no Facebook, e às vezes ostentando e ameaçando polícia e tudo mais, quem mora na comunidade vira e fala assim, olha, pô, a polícia sabe, como que não vem aqui e pega? Muitas vezes a polícia, ela não tem efetivo suficiente para subir e trocar tiro, vai botar uma população em risco, e espera para dar o bote, desceu o jogo de futebol e prau, perdeu aí o... Tem algum passe do futebol que eu esqueci aqui? Tem, eu esqueci agora o nome do troço. Melissa Santos, tu não vai saber, né? O professor também não tem cara de jogador de futebol. Eita, nós! Aí, ó, o saque bem feito. É aí, ó, isso daí, a prisão. Valeu, parabéns para os policiais. Quem tá na nossa redação? Salutiel Filó, rapaz, acidente de trabalho, morreu o chefe do tráfico do Chapadão, que estava em prisão hospitalar. O homem chegou, você viu essa, o tal do PQD? Chegou na quinta-feira falando e andando, falou no hospital particular que estava com acidente de trabalho. O médico perguntou, ele falou, meu fuzil estourou. Foi isso, né, Salu? Ficou internado, mas não deu certo, né? Boa tarde. Pois é, boa tarde, Isabelle, boa tarde a todos. Exatamente, ele disse que foi um acidente de trabalho, né? Não deixa de ser, até porque o trabalho dele é ser bandido, né, Isabelle? É complicado. Ele é apontado aí pela polícia como chefe do tráfico no complexo do Chapadão, fica na zona norte do Rio de Janeiro, e ele foi detido aí no hospital na última sexta-feira. César Augusto Alta de Araújo, de 30 anos, ele é conhecido aí como PQD. Ele estava numa unidade de saúde particular, Isabelle, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O traficante é ex-militar do Exército, por isso ele tem esse apelido aí de PQD. De acordo com o delegado Vinícius Domingos, a polícia recebeu a informação de que um traficante teria dado entrada lá no hospital da região e começou então a investigar com o apoio do batalhão lá da área. E aí, quando chegou à Casa de Saúde e Maternidade Terezinha de Jesus, encontrou ali o PQD entubado e com ferimentos no tórax. No local, ele disse que tinha se ferido em um acidente de trabalho. Mas, na verdade, Isabelle, ele se feriu enquanto manuseava o próprio fuzil na última quinta-feira, dia 18. O armamento teria explodido e César foi ferido por estilhaços, mas aí foi preso, agora está lá todo um sistema de segurança, porque ele ainda se recupera de uma cirurgia que fez, Isabelle. Recupera não, ele morreu, não morreu, gente? A informação que eu tenho aqui é que ele está lá internado no hospital. Não, ele morreu, Salutiel. Morreu? Morreu agora, no fim da manhã. Não me atualizaram aqui, Isabelle. Faleceu, não deu certo. Eu adoro a SBT Rio. Salu tá lá fazendo entrar ao vivo com a gente. Ele morreu, Salutiel. Jornal e tem ao vivo é outra coisa, né? Jornal ao vivo a gente mostra mesmo. Olha só, o PQD, ele tem esse apelido porque ele serviu a Brigada Paraquedista, que é de tanto orgulho, né? Que a gente fala, mas ele tem esse apelido do PQD, não só ele como outros. Agora, detalhe importante, o professor falou assim, Beli, ele em cara de pau entrou, falou que era acidente no hospital público, não, foi no particular, e que tudo foi pago na hora, cirurgia na hora, em dinheiro vivo, mas deu ruim. Aí, ó, acidente de trabalho. E eu fiquei pensando, caraca, o fuzil, ele tem um poder de destruição tão absurdo que o cara estava manuseando, não é que se deu um tiro, não. Estilhaços atingiram, ele acabou passando por uma cirurgia, mas não resistiu, aí acabou... Salutiel Filó, vou dar informação pra tu. Ele faleceu, Salutiel Filó. Me deu um susto, quase que eu ressuscitei aqui. Só Jesus ressuscita, filho. Bandido não, tá bom?
É vaso difícil, mas não recita não. Pelo menos é o que a gente sabe aqui. Enfim, né, gente? É isso, né? Ninguém aqui tá tripudiando coisa nenhuma, mas a gente fala da informação, né? Entrou, segundo a polícia, seria o chefe ali e a gente sabe, Chapadão, a chapa esquenta muito, principalmente roubo de carga. A gente fala isso direto aqui, né, professor? Mas aí o doutor Marcos Amin, né, ele sempre nos chama a atenção, realmente, como nós comentávamos aqui em off, do poder de destruição do fuzil, né? É assustador, como você mesmo assustada. comentou aqui no nosso diálogo, essa arma explode, né, e o seu usuário, a pessoa que está manuseando, entra no hospital. Mas é muito triste, Isabelle, saber que... É muito triste até ver uma imagem como essa. Né, muita o cara gente... entra no hospital particular e, infelizmente, o trabalhador, né, se tiver de fato um acidente de trabalho, não tem condições mínimas de se tratar. É uma sociedade doente, né? Nós temos que repensar a sociedade em que vivemos, porque quando você vê um traficante tendo acesso a tudo que a medicina pode oferecer de bom e de melhor... E o trabalhador não. Né? E o trabalhador não, a gente tem que parar para pensar de fato, nossa cidade, nossa sociedade como um todo tem que mudar. Bora voltar a falar sobre a greve da Conlurb, que está preocupando muita gente, deve preocupar. Desde a meia-noite, os garis cruzaram os braços e a categoria está paralisada. Eles querem um reajuste salarial de no mínimo 10%, entre outras reivindicações. A reportagem está pronta, completa agora para você com Patrícia Hadlis. Rodo. Sem o recolhimento, às 4 da manhã, como é de costume, esta calçada na Barreira do Vasco amanheceu coberta de lixo. Aqui no Largo do Pedregulho, nesta calçada, encontramos mais lixo. Segundo os comerciantes, ele já deveria ter sido recolhido, mas os garis hoje, em função da greve, ainda não passaram por aqui. A gente também conversou com um cidadão que apoia as reivindicações da categoria, mas está com medo do caos que vai se tornar a cidade se o lixo não for recolhido. Nossa, se parar vai virar um caos, né? Porque tem muito lixo. A população também não ajuda, né? Joga tudo na rua, mesmo que eles estejam em greve, em vez de guardar, né, deixar lá, não, joga tudo na rua. A categoria cobra reajuste de 10% no salário e também no vale alimentação. A prefeitura só quer pagar pouco mais de 3% de aumento. A greve, ela é um direito do cidadão. E se eles entram em greve, eles têm motivos para isso, com certeza. A culpa, então, não é deles, mas é de quem obriga eles a entrar em greve. E aí todo mundo sai prejudicado. A paralisação não é total. A Justiça determinou que o sindicato mantenha em atividade um contingente mínimo de 60% do efetivo, algo em torno de 9 mil garis. Em muitos pontos da cidade, nós encontramos os garis trabalhando normalmente, como aqui em São Cristóvão, mas em um clima tenso. Os profissionais estão com medo de sofrer represálias da própria categoria. No final da manhã, o sindicato da categoria foi até a Conlurb para tentar chegar a um acordo. Muitos trabalhadores foram acompanhar de perto a negociação. Antes do encontro oficial, os garis protestaram. Bora voltar a falar com a Paty Hadlis, que tem mais informações desse protesto que acontece agora pela manhã, em frente à sede da Conlurb, onde eles dizem que a paralisação continua, né, Paty? E a Justiça determinou 60% tem que estar nas ruas, né? Exatamente, Isabelle. Olha, a reunião entre a direção da Conlurb e os trabalhadores ainda não terminou, tá? Eles já me disseram aqui, se a proposta for a mesma, os 3,78%, continua parada, tá? A coleta. Eu vou conversar agora com o Cláudio. Cláudio tem 28 anos na Conlurb e estava me dizendo que não com orgulho, né, Cláudio? Boa tarde. Certamente, porque o trabalho do gari é um trabalho fatigante. Nós trabalhamos 24 horas por dia, os 7 dias da semana. E nos dias de hoje, o trabalhador, o gari, deveria estar ganhando um piso no mínimo de 5 mil reais. O que o presidente da Conlurb falou, que o gari ganha 5 mil reais, é a mais pura mentira. Deveria estar ganhando isso sim, porque é um trabalho sacrificado, muito exigido fisicamente do trabalhador. O trabalhador está tirando aqui 2 mil reais, porque o piso dele é 1.500 reais, com a insalubridade dá 500 reais. Então, é pouquíssimo pelo trabalho que nós fazemos na cidade. O trabalhador não tem orgulho por estar nesse trabalho, não, que é um trabalho que exige muito dele. Ele tem que ter
uma disposição física para fazer esse serviço dia a dia. E, no entanto, o presidente da Conlurb está alegando que nós ganhamos R$5 mil. É mentira, não ganhamos. É um salário que não dá para contemplar os trabalhadores. O ticket de alimentação do trabalhador está defasado. Teve um aumento há 5 anos. Está em torno de R$750. Você chega no mercado, tem inflação de 10%, 15%, 20%. O aumento salarial que ele quer nos dar é de 3,73%. Então vejam bem, companheiro, está na hora de acabar com esse cabide de emprego que existe dentro da Conlurb, que aqui é um cabide de emprego. Políticos colocam quem eles querem pela janela. E o trabalhador que trabalha aqui sol a sol não tem plano de carreira, não tem nada. Tá feita a denúncia aí, o Cláudio. Francinei também quer falar, né, Francinei? Meu nome é Francinei, tem 17 anos na Conlurb. Sabe isso aqui por que não tá mais cheio? Porque tem perseguição do gerente que não pode criar greve. Eles ganham R$10 mil, R$15 mil, fica no ar-condicionado, o motorista vai buscar ele em casa e trazer ele para o trabalho. Por que a gente pode andar de ônibus? Agora a gente, para ganhar um aumento, maior pressão em cima dos trabalhadores. Merecemos respeito, contra assédio moral, salubridade para os APA, por vigia, auxiliares federais. Enquanto não tiver um acordo satisfatório para a categoria. Enquanto tiver um acordo satisfatório para a categoria, não recuaremos. A greve está mantida, a greve está forte. Convocamos todos os trabalhadores para comparecer aqui na Major Ávila, porque precisamos da categoria. Entendeu? Vem pra rua, Olha só, gente, Paty tá colocando aí. Eu gostaria que a produção me desse o posicionamento da Conlurb, por favor. Os garis fazendo várias denúncias, inclusive ao vivo aqui. Até agora a gente tem que colocar aí qual é o posicionamento da Conlurb diante dessas denúncias. É assim que a gente faz jornalismo. E é importante a gente colocar aqui que quando eles falam de 3,73, eles praticamente não falam em reajuste. É errado quando a população que não tem informação correta de economia básica é apenas reposição de inflação. Quando você pega um aumento, você tem que ver a inflação, que é nada mais, nada menos do que compensar o seu salário com a realidade econômica, que é o básico. Senão, daqui a pouco, custa um saco de arroz 10 e tu ganha R$1. Aí tu não consegue comer mesmo, entendeu? Então, assim, quando a gente fala disso, se ele fala que é 3,73, né, professor? É basicamente a inflação acumulada? Na verdade, a gente conferiu aqui, né, Isabelle, que a inflação no ano passado, a inflação oficial, né, medida pelos órgãos públicos, né, competentes, ela deu 3,75. A meta do governo era 4,5, mas a inflação ficou abaixo da meta, 3,75. A FIPE divulga isso, para quem não sabe, é só entrar, a FIPE faz rapidamente um cálculo muito rápido, né? E aí, o que acontece, né? Essa oferta de reajuste, na verdade, é apenas uma reposição da inflação. Ela não compensa minimamente as perdas passadas. A nossa matéria foi muito feliz em mostrar ali o trabalhador dizendo que, olha, nós estamos com, por exemplo, o nosso ticket restaurante, né, o vale compra de supermercados, congelado há 5 anos. Então, se você quisesse minimamente, não é, compensar essa perda, você tinha que fazer um reajuste, por exemplo, retroativo à inflação acumulada nesses últimos 5 anos. E algo parecido vai acontecer com o salário, que muitas vezes tem aumentado 1%, 2%, né, sem que isso compense minimamente sequer a inflação. Então, senhor prefeito, senhor que foi eleito aí, né, dizendo que vai cuidar das pessoas, vamos cuidar, principalmente dos trabalhadores da Conlurb, dos trabalhadores da Prefeitura do Rio de Janeiro, que nós, cidadãos, precisamos deles para que nós também possamos estar minimamente cuidados. Olha só, a Conlurb diz que mesmo que os garis continuem de braços cruzados, ela vai garantir o mínimo da manutenção, no caso da limpeza da cidade. Em relação a todas as denúncias, eles estão tentando, de alguma forma, com uma conversa com os líderes do movimento. A gente continua acompanhando, Patrícia Hadley continua ali, porque num momento como esse, a gente tem que parar para pensar, e é o que eu falei assim, é uma situação em que a gente chega num ponto em que não há como ter gari paralisado na cidade. Alguém tem que tomar uma atitude diante do que está acontecendo, conversar, chegar num acordo, que assim que as partes não seria a primeira classe em greve, isso é um direito previsto para o trabalhador, e que alguém chegue num trabalho, porque o trabalho da Conlurb, é que eu volto a falar aqui, é um trabalho essencial, primordial, e que eu bato palma há muito tempo. Nunca eu dei um dedo na cara, que eu me
lembre da Conlurb aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Limpeza urbana também é saúde pública. E também é saúde pública. A gente acabou de ver o Alessandro, que é o tio da Maria Clara, que é a sobrevivente que pai e mãe morreu, que ele falou, lá na Musema a gente não tá conseguindo andar, porque muita gente tá ficando doente, por causa disso, daquilo, leptospirose, é lixo, junta bicho e tudo mais. Então a gente já vê no primeiro dia imagens que não precisou a equipe da Patrícia sair muito para conseguir a imagem. Hoje aqui por São Cristóvão, a gente vive como jornalista de perguntar. Perguntei primeiro aqui para os meninos que trabalham aqui na limpeza do SBT. Falou, Beli, a situação já está começando, a gente já sentiu de manhã complicado, a gente já retirou o lixo que é retirado imediatamente tá ali, o cheiro já tá ficando estranho, porque, meu povo, a gente vem ainda de um final de semana, a gente vem aí de rescaldo de chuva. Então, o rolo compressor, né, o lixão fica muito maior. Vai por mim. Vamos ser rápido nessa conversa aí. 12h25. Você vai ver agora a imagem da frustração, que era para ser festa, foto, todo mundo feliz, todo mundo animado, terminou na delegacia. Universitários que esperavam comemorar o diploma em uma festa de gala tiveram uma triste surpresa, na verdade um pesadelo, né? A empresa contratada para fazer o evento não cumpriu o contrato. E aí, é nisso que deu. Jackson Silva conta pra gente. Rodrigo. O que era para ser um sonho virou pesadelo. Os formandos chegaram aqui e não tem festa. A empresa só pagou o espaço, que é o Ribalta, e não tem o serviço. A empresa sumiu com o nosso dinheiro. 140 formandos de 7 faculdades do Rio, entre públicas e particulares, foram enganados. A empresa que faria a festa de formatura não cumpriu com o combinado. Para os formandos, estava tudo pronto. Cerca de 2.000 pessoas foram convidadas para a grande festa que aconteceria no último sábado. O local seria aqui no Ribalta. Todos estavam a caminho, quando de repente receberam a triste notícia. O evento foi cancelado. A casa de eventos que fica na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, colocou um comunicado na porta. Nele, esclarecia que o espaço está liberado, mas a empresa não pagou os fornecedores. Não tinha decoração, música, buffet. A Casa de Festa, o Ribalta, deixou aberto para a comissão entrar e ver que o espaço estava lá, que estava tudo em ordem e que a negligência foi da Aloha. E causou todo esse transtorno, não teve evento, não teve nada e tá todo mundo aqui. Cada formando chegou a pagar R$3.500 para a festa. Os responsáveis pela empresa simplesmente desapareceram com o dinheiro. Tentaram entrar em contato, ninguém atende, ninguém escuta a gente, mídias sociais nós não conseguimos entrar em contato. Um dos números de telefone da empresa que eu tenho, eu tentei ver no WhatsApp, aparecer online, mas quando ligava ninguém atendia. E nós tomamos esse prejuízo, esse dano irreparável. Os formandos registraram o caso na delegacia da Barra, que agora esperam o resultado das investigações. A gente veio aqui para fazer o boletim de ocorrência para poder agir da melhor forma, para poder reivindicar o direito dos meus clientes. Vou ingressar com a causa civil para tentar serem restituídos todos os valores que foram pagos, o dano material, seria restituir o que eles gastaram com aluguel de vestido, aluguel de roupa, cabelo, maquiagem e o dano moral, né, que é o sentimento de sofrimento que lhes foram causados e devem ser restituídos. A mesma empresa também enganou no mesmo dia formandos do norte do estado. Em Macaé, a festa de formatura do curso de Engenharia de Produção da Universidade Particular não aconteceu. Vídeos feitos pelas pessoas que contrataram o serviço mostram que lá a situação foi a mesma daqui. Informativo muito avulso, né? E os formandos aqui insatisfeitos, né? Os sonhos desmanchados, num momento que seria especial para todos. É mais do que golpe, gente, isso, porque tem coisa que você ressarce, tem coisa que você não ressarce. No caso como esse é complicado demais. A gente vai agora ao vivo, porque os alunos acabaram de participar de uma reunião com a empresa caloteira, né? Não é, deu calote, empresa caloteira. A gente vai falar com o Fabinho Barreto, que está no centro da cidade, tem mais informações pra gente. Fabinho, uma reunião com a empresa, como assim? O que eles falaram? Porque não tem argumento diante de um troço desse, gente. Boa tarde, meu amigo. Oi, Isabelle, minha amiga, boa tarde para você. Não falaram absolutamente nada de concreto. As pessoas estão num vazio, no desespero, completamente sem saber o que fazer.
porque existem também outras festas programadas, como também da Escola Pedro II, as pessoas do Colégio Pedro II, as pessoas também não sabem o que vai acontecer nas próximas horas. Eu estou ao lado aqui do Rafael Souza, que é formando da Estácio de Sá, pagou R$ 3.750, esteve presente nessa reunião. E o posicionamento, Rafael, boa tarde. Boa tarde. Então, exatamente isso. Nós pagamos esse valor, né, R$ 3.750, e hoje na reunião, nos shows oferecidos, né, o advogado da empresa, orientado pelo dono, teve a proposta de fazer uma nova festa numa data a ser combinada, com a promessa que os fornecedores já estavam pagos, e posteriormente o dono pensaria num valor a ser devolvido de forma parcelada, mas não falou efetivamente de um valor, né? Agora que o dono faria a festa, pensaria num valor a ser ressarcido aos alunos, né, aos formandos, de forma parcelada. Ô, Isabelle, o Daniel, Rafael, perdoe-me, ele está aqui na sua escuta, mas eu converso muito rapidamente, se você permitir, Isabelle, com a Lorena, que ela é formando do Colégio Pedro II, a festa está programada para hoje. Para hoje. 22. E vocês não têm essa confirmação se haverá ou não festa? Dia 22, às 23 horas. Na verdade, é até importante a gente especificar que não é o Colégio Pedro II. São 3 unidades, Caxias, São Cristóvão e Tijuca. Porque, enfim, tem outras unidades fechadas com outras empresas. A confirmação mesmo a gente não tem. O que acontece? No dia 11 de abril, ou seja, 11 dias antes da festa, a gente veio aqui na empresa para ver detalhes do evento. Chegando aqui, a gente encontrou uma turma de direito da Estácio também, e parece que a festa era no dia seguinte, eles não tinham nada ainda, e isso deixou a gente preocupado. Nesse dia, a gente fez uma ata de reunião, estipulou prazos para entrega de projeto de decoração, coisas da área VIP, vários prazos. Nada disso foi cumprido. Então, hoje a gente retornou, porque o dono da empresa, os representantes da empresa que tinham contato com a gente via grupo de WhatsApp, sumiram. Então, a gente precisou voltar aqui. Não falam com a gente desde quinta-feira. Não falam com vocês desde quinta-feira. Isso, a gente chamando, marcando, nada de sinal de vida, assim. E aí, o que a gente teve de contato foi com outros profissionais da empresa também, que também não sabiam informar. O site saiu um tempinho fora de ar. E a gente veio aqui cobrar isso. A nossa festa é hoje, a gente não tem certeza. A gente entrou em contato com alguns fornecedores, como casa de festa, buffet, nada disso tinha sido confirmado. O que preocupa a gente principalmente era o buffet, né? Ele podia ter pago tudo, mas sem comida a festa não funciona. Então, ele agora, via WhatsApp também, porque ele não está aqui na empresa. O proprietário da empresa. O proprietário não está na empresa. Quem está aqui é um advogado dele e uma outra funcionária. E eles não puderam responder pela empresa. Então, a reunião não adiantou nada. Então, o que foi feito? Uma ligação para o proprietário da empresa, e nela ele se comprometeu a enviar para a gente, até 2 horas de hoje, os comprovantes de pagamento dos itens da festa, como atração, decoração e tudo mais. E até às 4 ele tem que mandar o descritivo de todos os gastos relativos à festa. Cada detalhe de decoração, uma flor, qualquer coisa, ele tem que falar pra gente, porque a gente tem uma verba no contrato de aproximadamente R$55 mil. De decoração, 43.700 de atração, é muito dinheiro. Então, vocês gastaram quanto nisso tudo? Ao todo, a gente tem 283 formandos com contrato. O contrato fica em torno de R$1.000 e R$2.000. Se a gente for arredondar para R$2.000, a gente teve um gasto de R$566.300. Mais de R$500 mil. Mais de R$500 mil. É isso, Isabelle, mais de R$500 mil, e os formandos aqui do Pedro II não sabem se a festa vai acontecer ou não, Isabelle. Olha só, é um dia que as meninas teriam que estar felizes, a família se arrumando, as meninas, entendeu? Como que você vai para um salão se arrumar? Eu já me formei. Como você vai para o salão se arrumar com medo de virar o Rafael da história, que é a grande frustração, que é o que aconteceu com o Rafael. É impressionante ainda, na fala do Rafael, a petulância de quem comete um crime como esse, que é crime, ainda virar para ele e falar assim, eu vou pensar como eu vou fazer o pagamento. Primeiro,
Fazer outra data, não, fiotão. Tu tinha que já ter dado a data. A data que foi prevista, que as pessoas se organizam, que as famílias se organizam, que tu tira a tua avó de 80 anos de casa, entendeu? É uma. Você não cumpriu, esquece. Devolve o dinheiro, ressarcimento, é crime, devolve e multa em cima, e o que eu gastei, e pelo meu dano moral, o que for, o que tá previsto. Dá o dinheirama, porque com vocês eu não faço mais festa, não. Tem que ir com outra empresa, porque o que vocês tiveram, né, Rafael? Vocês não querem acordo nenhum. Vocês querem dinheiro de volta, merecem uma festa, mas não com esse povo, gente. O nosso caso, né, foi um pouquinho mais complicado, porque até 7 horas da noite do dia da festa, né, do dia 20, festa marcada para 10 horas da noite na Ribalta, a festa estava confirmada. Os funcionários da Aloha, 4 horas da tarde, mandaram mensagens para a gente dizendo que a festa estava confirmada. Né? A gente, quinta-feira, muitos alunos vieram quinta-feira comprar ingresso, pagar o restante de resíduo, né, que parcelou no cartão, e a empresa aparentemente funcionando perfeitamente. E não deram um alerta, né, ligaram para a Ribalta às 7 horas para avisar, mas não mandaram nenhum alerta para os alunos, para os formandos. Então, nós nos preparamos, pessoas foram fazer maquiagem, pegaram um transporte para se deslocar até o local, e esse valor foi um prejuízo que nós tivemos, que a princípio poderia ser evitado. Se às 7 horas da noite, que foi o horário que eles entraram em contato com a casa de festa, se eles comunicassem os alunos, entendeu? Então, o pior pra gente foi isso, criança pequena, formando as grávidas, idosos, muitos idosos, que são os pais, avós dos formandos. Então, o maior problema da nossa formatura foi esse descaso da empresa, que sumiu, né, de 7 horas da noite de sábado. Não tinha um representante lá, né? Eles querem dizer que não é uma questão de fraude, não é uma questão de estelionato ou de tentar fugir do processo, né? Fugir da responsabilidade. Mas não tinha um funcionário da empresa responsável. Os contatos que a gente tinha de WhatsApp, e-mail, ninguém mais funcionava, ninguém mais respondia, todos os telefones fora de área. As pessoas que venderam a formatura para a gente falaram que tinham sido demitidos, que não estavam mais trabalhando na empresa. Então, de repente, a empresa deixou de existir. Entendeu? Então, isso para a gente, essa quebra de vínculo de confiança que não serve mais para a gente. Ainda mais eles vindo com uma proposta que não tem um valor real, né? Uma proposta de repetir a festa e não oferece um valor. Vamos fazer a festa e devolver R$1.000, R$1.500. Não. Vamos pensar na possibilidade de devolver um valor de forma parcelada. Isso não existe. Não existe. Por que aconteceu, isso não existe. Rafa, é deboche. Vocês têm que ir na justiça agora que deu ruim mesmo. É bom de jeito debochado e outra, né? A Ribalta não vai deixar por baixo, não. Porque ocuparam um sabadão lá de uma casa de festa, uma das mais importantes do Rio de Janeiro, mas vão lhe tomar um fumo, rapaz. Mas tem, né? Esse tipo de empresa não pode sobreviver, porque é de golpe aqui, de golpe ali. Não é estelionato, não é golpe, não é nada, não. Conta pro Rafa que tentou se formar, se não é não. O Rafa tá até muito educadinho. Pegar um virado no girar, pega uma grávida com os hormônios lá pra ver. Tenta falar isso pra ela, pra tu ver. 12h37. Ao vivo, direto na nossa redação, a gente continua com o Saulo Teofiló. PMs são presos após fuga de homens sob custódia no Hospital Salgado Filho, aqui no Meia. É isso, Salu? Exatamente, Isabelle. Olha, detalhe, tá de novo, não é a primeira vez que isso acontece somente este ano aí, no Salgado Filho não, hein? 2 PMs do 3º Batalhão de Polícia Militar lá do Meia foram presos por agentes da própria unidade após a fuga de um homem que estava internado sob custódia no Hospital Municipal Salgado Filho. Isso aconteceu, Isabelle, na madrugada do último sábado. Um sargento e um cabo eram responsáveis pela guarda do detido dentro da unidade e foram autuados em flagrante pelo crime de fuga de preso, que tem pena máxima de 2 anos. E o preso que fugiu do hospital, tem a identificação dele aqui, foi o Gelson da Silva Machado Júnior. E esses 2 agentes presos foram conduzidos para a unidade prisional da PM. De acordo com a corporação, um procedimento interno foi aberto para averiguar aí as circunstâncias desse fato. Mas essa é a segunda vez, como eu disse, Isabelle, que isso acontece, que um criminoso foge sob custódia no Salgado Filho somente este ano. Em 1º de janeiro, Nilson Cordeiro Filho, de 20 anos, conseguiu escapar pela janela, usando ali na época uma corda formada por lençóis. 2 policiais militares da UPP da Fazendinha estavam responsáveis pela custódia do detento. Isabelle. Olha só, eles
se abra uma investigação, porque muitas vezes pode ser sim, ninguém vai falar que não é, facilitou, ganhou dinheiro para facilitar, mas muitas vezes também, assim como aconteceu no Souza Aguiar, que depois ficou provado, o guarda estava lá com sono, pegou 12 horas de não sei o quê, o outro não tinha chegado para render, ele pegou no sono, o bandido fugiu, ele acabou sendo preso também porque também não cumpriu com a própria função, né? Mas a pergunta que fica aqui, porque eu não vou perder a piada, ô Salu, esse bandido tá vivo ainda, né? Exatamente, Isabelle, esse vivíssimo, até fugiu, né? Até dando uma de Homem-Aranha, Salute ao Filó, que eu perco amigo de jeito nenhum, que eu posso perder o desconto desse sacolé que é maravilhoso dele, mas não perco a piada. Valeu, Salu, ao vivo, pelas informações, direto da nossa redação, 12h39. Daqui a pouco a gente vai agora ao vivo? Patrícia Hadles tem informações ao vivo, nós vamos falar com o presidente da Conlurb, acabei de cobrar, a gente falou sobre a questão do lado dos trabalhadores, a reclamação, e a gente quer saber também o posicionamento da Conlurb. A Paty está com o presidente da Conlurb lá para falar ao vivo com a gente. Boa tarde para você. A Paty eu já vi, né? Boa tarde para o presidente. Exatamente, Isabelle. O Tarquínio gentilmente saiu da reunião, tá? A reunião ainda não terminou com a categoria e veio aqui conversar com a gente. Tarquínio, o que a Prefeitura agora está apresentando, né? A Conlurb está apresentando para tentar aí chegar num acordo. Boa tarde. Boa tarde. Nós estivemos reunidos no final de semana e preparamos uma nova proposta para a categoria. Essa proposta, ela contempla avanços solicitados pelo sindicato, que foram pontos sensíveis de pleito da categoria. O principal é a inclusão do APA, que é o agente de preparo de alimentos, no plano de cargos e salários. Outro ponto que a gente evoluiu é a concessão de 100% da variação do IPCA também sobre o Vale Alimentação, que já é o maior da Prefeitura. E aí sobe quanto o Vale Alimentação? Ele vai para R$ 736. E ele era? Ele era R$ 710. E também nós temos a evolução desse adicional sobre toda a cesta de benefícios, que é a melhor cesta de benefícios dos garis do país inteiro. O reajuste salarial, os pouco mais de 3%, esse índice não muda? Esse índice, ele se mantém porque o gari, todos os anos, tem tido essa reposição salarial. Nós temos categorias da Prefeitura que ficaram até 3 anos sem reposição salarial e não fizeram greve. É importante a gente externar que o gari do Rio de Janeiro, ele custa para a Prefeitura R$ 5.600. O gari de coleta já tem uma remuneração de R$ 3.300 a R$ 4.000. O gari de coleta com liderança alcança o salário de R$ 5.000. Isso você não tem no país inteiro. E a gente tem procurado apelar para o gari, para ele ter atenção, porque essa cesta de benefícios, ela, na sua grande maioria, não é obrigação legal. Isso é conquista através de acordos coletivos. Se a gente vai para o dissídio, o gari corre o risco de perder todos esses benefícios. Tarquínio, esses valores em termos salariais, né? O valor que a gente ouve da Conlurb não é o mesmo valor que a gente ouve lá embaixo dos trabalhadores. Eles falam um salário de R$ 1.500 para o gari que está ali iniciando na coleta. Não, olha só, se você considerar a remuneração do gari, ela inicial é R$ 2.568, mais insalubridade, mais vale alimentação. O que pode acontecer é que alguns garis têm o empréstimo consignado, tem descontos legais, e aí o líquido dele pode ficar nessa faixa. Mas a base de remuneração do gari é R$ 2.568 a partir daí. Tá joia. Tarquínio, obrigada pelas informações. Tá aí, Isabelle, agora a reunião continua, né? Ainda não tem hora para acabar e tudo isso vai ser levado pela categoria para ser discutido em assembleia para saber se a paralisação ou não continua. E a gente vai acompanhar de perto. Obrigado, Paty, pela agilidade aí, conversando com os dois lados para a gente tentar de alguma forma, já que é um serviço essencial para a cidade, um serviço essencial para todos nós. Uma questão não só de ordem pública, uma questão não só de manutenção da cidade, mas uma questão também de saúde pública. 12h43. Tenente, conhecida como Musa da PM, é acusada de ligações com criminosos. O caso foi revelado após um diálogo no WhatsApp entre um oficial e outro policial ir parar nas redes sociais. Veja.
A tenente Suelen Bazzoni, de 37 anos, era considerada a musa da tropa. Ela era a comandante da 2ª Companhia do 28º Batalhão de Volta Redonda, no sul fluminense. Mas agora é suspeita de exigir dinheiro para não reprimir a contravenção. Esses prints, divulgados em redes sociais, podem ser as provas das relações obscuras da agente com o crime organizado. Neles, ela exige o dinheiro para poder pagar o aluguel dela. Deixa claro que vai colocar a tropa que comanda para reprimir a criminalidade na região, caso o agrado em dinheiro não chegasse às mãos dela. Os indícios são fortes, né, da participação de um oficial do batalhão, do 28º Batalhão, em ações ilegais das quais a corporação não compactua. Nessa outra postagem, há fortes indícios de uma retaliação à falta de pagamento. Ela teria escrito, abre aspas, "Oi, faz um favor, meu amor, avisa o patrão que hoje o eucaliptal não funciona. Vou com todos os patamos de Volta Redonda e vamos brincar de gato e rato." Fecha aspas. Aí ela continua escrevendo, abre aspas, "Quero minha grana." E esse, aí ela escreve um palavrão, "está de sacanagem." Fecha aspas. Em uma outra troca de mensagens, com outro provável oficial, ele faz um alerta para ela, abre aspas, "Já te falei para você parar de pegar essa grana do bicho." Fecha aspas. Ela responde, abre aspas, "Parar?" Aí ela escreve um palavrão, "Quero é mais." Fecha aspas. O comando do Batalhão de Volta Redonda, com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar, instaurou um inquérito policial militar para apurar as denúncias que chegaram à unidade. O comando também decidiu afastar a policial militar que está sendo investigada e outros oficiais que teriam ligações com ela. Tudo isso para apurar os fatos. Foi instaurado imediatamente um inquérito policial militar, onde todas as circunstâncias vão ser apuradas, o nível de participação de cada uma das pessoas citadas ali e, principalmente, proporcionar a todos os policiais militares envolvidos direito a se defender. A primeiro-tenente Suelen Bazzoni Seródio assumiu, em setembro do ano passado, a 2ª Companhia da PM de Barra Mansa. Ela era subordinada ao 28º Batalhão de Volta Redonda. A oficial é formada em Educação Física e dona de um corpo de modelo. A militar sempre postava fotos em redes sociais. Mas, gente, independentemente do corpo, das mesmas coisas assim, sabe? Ô, meu pai, a gente ainda vai. Eita, nós, mas deixa eu me arrumar aqui, né? Que a gente não tá em foco o corpo dela, se ela é musa disso, daquilo. A gente tá em foco nosso, como sociedade, o que interessa pra gente. Investigação de uma possível ligação de uma agente pública com o crime organizado. É isso que interessa para a população, meu Deus, é isso. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, e o porta-voz da PM é muito claro nisso, em que é preciso se fazer essa investigação, principalmente porque você, se for a verdade, que seja uma punição, porque o agente que ele é, o agente que é para coibir o crime e ele participa dele, ele é 2 vezes criminoso. Porque ele deixa de agir e faz parte da rede criminosa. E se for algo que dentro do que a gente está vendo, nada a gente pode ser descartado, ninguém aqui é juiz para sentenciar ninguém, se for porque conversas de WhatsApp, um monta aqui, outro ali, existem programas para isso, querem ferrar uma com a outra, a gente não sabe. Então é preciso um cuidado, é preciso uma transparência, porque a gente está falando de acusações extremamente graves que mexem com pessoa que tem um cargo importante e que é um agente público, professor. Pois é, Isabelle, é uma situação muito delicada, muito grave, muito chata, né? Primeiro que essa coisa de musa da tropa já não é um negócio legal, né? O policial ele tem que ter um resguardo, assim como o magistrado, ele tem que ter um certo resguardo, não tem que ficar se expondo, né, em redes sociais, em roupas, trajes sumários, enfim, já seria uma questão de menor importância. Mas o fundamental você colocou, né, essa ligação orgânica, né, visceral, né, de membros das forças policiais, né, com o crime organizado. E por isso, né, a gente vê esse crime tão solidamente instituído. Você veja, ela inclusive chega a ameaçar,
Aquela troca de mensagem, se é que essa troca, você fez a ressalva muito bem, se é que essa troca de mensagens é verdadeira, mas vamos considerar que seja, Isabelle, vamos considerar que de fato, né, aquilo ali aconteceu. Ela chega a ameaçar o bandido dizendo o seguinte, olha, se o dinheiro não pingar na conta, nós vamos sair, né, com a Patamo, com a equipe policial, para brincar de gato e rato, ou seja, ela mais do que se corromper, mais do que pegar esse dinheiro, ela ainda ameaça o bandido dizendo o seguinte, olha, se você não me der essa grana, eu vou utilizar o aparato do Estado para te perseguir, né, dizendo também, olha, com isso eu vou forçar você a me pagar essa grana. É muito triste e a gente espera que a Polícia Militar, e essa é a nossa confiança, né, chegue a fundo nesse caso para que nós possamos ter uma punição exemplar dos culpados. E uma última chamada, jogo do bicho é crime, meus amigos. Assim como a gente não deve comprar, né, apartamentos da milícia, também não devemos jogar no bicho, porque isso que parece um hábito inocente alimenta uma grande rede de criminalidade no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Eu não fujo de qualquer tipo de posicionamento do que eu acho, que eu não acho, independentemente de se os convidados também estão na mesma perspectiva. A gente discorda, eu acho fundamental discordar aqui muitas vezes, mas esse é o tipo de coisa que a gente não pode nem para um lado nem para o outro. Não é um momento de se dar opinião, é um momento de se ter uma investigação. Mas uma coisa me deixou muito... Não estou fazendo, por isso eu fiz esse comentário antes aqui, eu não estou defendendo nada. Eu acho que provavelmente a gente pode ter uma surpresa ruim de que exista mesmo uma ligação. Mas me chamou muita atenção que nas conversas a escrita é muito bem feita. É todo mundo que responde, que escreve, é muito texto, muito bem. Percebeu isso, Melissa Santos, a editora hoje que está fechando? É tudo muito escrito, muito bem escrito, ninguém erra. Ninguém, uma palavra, a gente sabe como que é, a gente já pegou mensagens que você, não estou falando que sejam, entendeu? Mas assim, é tudo muito bem escrito, é tudo muito bem, entendeu? Assim, ó, não tem nenhum linguajar muito chula, não sei, uma ou outra de uma paquera aqui que acontece ali no meio da conversa, mas não tem nenhum, uma parte muito cortada, você vê, ó, meu dia de serviço, vou arrochar o bicho, eles vão ver só o que é bom. A resposta é, eita, não tem código nenhum, não tem nenhum código de bandido que a gente vê. Então são coisas que, por isso que a gente tem que pensar antes de falar, olha, que absurdo, é isso. Não, a gente sabe que, infelizmente, existe essa ligação orgânica, não seria a primeira vez, a gente aqui já mostrou várias vezes dessa ligação escusa por baixo do pano, triste, em que agentes públicos que deveriam coibir o crime acabam se associando a ele. Mas me causou também, como jornalista, a gente sempre fica com o pé atrás, conversas muito bem escritas, entendeu? A gente tem que desconfiar de tudo. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento é não fazer nenhum julgamento. Como disse muito bem o porta-voz da PM, a investigação é feita internamente pela PM, isso é uma investigação dentro da própria corregedoria. Chegar a fundo, dar uma resposta, porque se for, que seja punida. Se não, foi uma oficial, foi uma policial que foi exposta de uma forma, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque quando se expõe, o povo quer ver o oco, né? Gosta do estrago, não gosta se ela for inocentada, é todo mundo, né, Anderson? Não quer? Tem que pagar aluguel, o Anderson falou. Tem que pagar aluguel, o Anderson falou. Tá certo, a gente vai continuar então, por isso todo cuidado aqui diante do comentário. A gente vai continuar e espera aí então uma posição da Polícia Militar que faça uma investigação, porque se trata de uma agente, tanto para ela, com uma investigação profunda, se for inocente, quanto principalmente a sociedade que merece essa resposta. 12h52, o inspetor penitenciário foi preso depois de ter sido, falando nisso, flagrado ao tentar entrar com cigarros e celulares na cadeia pública. A juíza Patrícia Cioli, onde trabalhava. Esse caso está na 74DP, né, gente? Eu vi aqui no meu WhatsApp. Mas, gente, celular ruim é esse, hein, Brasil? Eita, nós! Com certeza, cigarro também é contrabandeado. Estoura peito, né? Olha só, Valdinei Nunes de Macedo Rodrigues foi preso com 30 maços de cigarro, 6 celulares, 6 carregadores, 1 fone de ouvido e 12 chips de telefone. Ele e o material apreendido foram levados para a delegacia de São Gonçalo, na 74, onde a ocorrência foi registrada. Além da SEAP, a direção da unidade prisional abriu um outro procedimento para averiguar a entrada de materiais ilícitos na cadeia. Ô, meu filho, se manchou por pouco, né, brasileiros, né? Até que você foi boa, né, Mel? Porque no meu WhatsApp aqui tem a foto dele, tem.
Tem a foto dele, não é só o nome não, tem foto também. Se sujar por celular, mequetrefe, por história peita, eita, ele deve ter ganhado o quê pra isso? 12h53. 3 pessoas foram presas suspeitas de matar a pauladas o ex-jogador do Vasco, Valdiran Caetano de Moraes. Uma tristeza. Ele que foi ídolo, estava pelas ruas por causa do vício. Veja. Valdiran Caetano de Moraes tinha 36 anos e atuou em mais de 20 times. Porém, ficou mais conhecido ao jogar pelo Vasco da Gama. O ex-atacante foi dispensado do clube carioca por problemas disciplinares. Anos depois, foi encontrado vivendo em situação de rua, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Eu estou pagando o preço debaixo do viaduto aqui em São Paulo. Mostra aí. Onde ele está, tá vendo? O jogador recebeu apoio do Vasco e passou por uma clínica de reabilitação para tratar a dependência de álcool e drogas, mas sofreu recaídas. Além disso, o atleta já tinha sido preso 3 vezes. O corpo de Valdiran foi encontrado com sinais de pauladas e espancamento e reconhecido por outros moradores de rua. 3 suspeitos foram presos neste domingo. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso. Crinante. Olha só, gente, o Valdiran, eu não conhecia, não me lembro muito bem, mas eu fiquei muito consternada com a história dele. Você vê uma pessoa que tem fotos como ídolo, fotos de esporte, de saúde, de vitória, assim, no seu máximo. Ver uma imagem como essa, a droga é extremamente, por isso que a gente fala, droga está completamente ligado ao psicológico, ao estresse das pessoas, e isso a gente tem que falar. Quando um ídolo desse, uma pressão, né, a gente tem que... a gente viu também hoje eu vi, alguém estava falando aqui, a Vaninha estava falando da morte da menina que também é de 17 anos, conhecida e tudo mais, e a gente também fica aí, presta toda a nossa homenagem, é uma tristeza ver, né, do auge a morte de uma forma tão triste como essa, né? A gente vai agora, Mel, com o quê? Ai, MC Sapão, eu amo, sou uma funkeira, todo mundo sabe. Ele foi sepultado no final de semana, morreu com uma pneumonia. A gente vai pro intervalo com as imagens aí, ó. MC Sapão, sobe o som! Tamo de volta, tamo junto, professor. Beijo pra quem? Hoje não tem jeito, né? Primeiro aquele abraço muito apertado na nação rubro-negra. Parabéns pelo 35º título conquistado e ao nosso amigo Marcos Amin, né? Hoje, infelizmente, ele deve ter tido um problema sério. Certamente a cadeira aqui ao nosso lado está vazia. Doutor Marcos Amin não pôde estar conosco, mas ele, como vascaíno, vai receber também o meu abraço. Irmão Marcos, estamos te esperando aqui na próxima segunda. Valeu, professor. Cadê a galera que tá lá?